Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Estava trocando um dedinho de prosa aqui com a Renata sobre o tema de hoje, resistência ao mal. Aí nós comentamos aqui, nossa, isso dá pano para manga. Isso dá uma bela de uma conversa se isso não der um seminário. Então eu vou procurar ser mais objetivo para a gente poder abordar isso de uma forma que atenda aos nossos anseios nessa noite, né? Claro, sempre com a inspiração dos nossos amigos espirituais, de Deus, de Jesus. Queria fazer uma perguntinha. Quem aqui, e eu vou pedir um esforço físico, né? O famoso levante a mão. Quem aqui ainda persevera no mal, levante a mão. Ninguém, graças... Ah, tem 3 do lado de cá, 4. Quem aqui persevera no bem? 1, 2. Os bons são tímidos, né? Já diria o livro dos Espíritos. Quem aqui não é bom nem mal, fica na inércia, não faz o bem, não faz o mal, mas não faz o bem também? 2, 3, 4. Mas 2 vezes? 2 votos? 6 pessoas. Tá, bacana. Então nós tivemos umas 5 pessoas no início, umas 3 pessoas no bem, 5 pessoas no mal, 3 pessoas no bem, e umas 7 pessoas nem lá nem cá. Mas não faço bem, mas não faço mal, não me comprometa. Mais ou menos por aí, né? Agora, o restante do pessoal que não levantou a mão, como é que eu classifico vocês? Não faz o bem, não faz o mal, também não se considera inerte. Essa aqui é a questão, né? Essa talvez seja a nossa grande questão para o dia de hoje. A gente sabe que estar no mal significa ainda ter alguns defeitos. Claro, nós ainda não estamos, nós graças a Deus não estamos mais no mal pleno. Nós já passamos essa fase quando nós saímos do mundo primitivo. Estando agora no mundo de expiação e provas, ainda temos mal, mas o bem já aflora em nós. Aqueles que levantaram a mão para o bem é que estão sim se dedicando a fazer o bem, se dedicando a melhorar, acredito eu. Aqueles que levantaram a mão para nem bem nem mal, tem que ligar aquele sinalzinho de alerta, porque não basta fazer o bem. Aliás, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Já disse Jesus para nós. A grande questão que nós vamos descobrir hoje é, e aí? Eu estou aonde? Eu ainda estou no mal? Eu já comecei a caminhar no bem? Eu estou naquela de, não vou fazer nenhum nem outro, que assim eu não me comprometo. Aonde eu me situo nisso? E é importante essa pergunta. Aonde eu me situo nisso? Porque nós, espíritas, católicos, os que professam algum tipo de filosofia ou fé, temos essa pequena mania de vou ficar na minha para ver onde é que eu chego. Sabe? Meu pai gostava de falar assim, você não vai nem volta, você não sabe o que faz, sai de cima do muro. A grande situação é essa. Como é que nós estamos? Nós precisamos alertar, nós precisamos definir o que é que nós vamos fazer, né? Aonde, para que lado nós vamos caminhar. Entendo que as pessoas que frequentam a casa espírita, um templo evangélico, uma igreja católica, já definiram o seu caminho. Acho que a questão agora é o tamanho da passada. Qual a velocidade que eu vou imprimir para a rota que eu escolhi, que é o bem. A grande questão é qual o tamanho da minha passada nessa estrada que eu escolhi. O título Resistência ao Mal, ele vem bem a calhar nisso. Porque ele pode ser entendido em duplicidade, com uma dupla interpretação. E nós vamos tocar nesse assunto. Mas antes de chegar lá, vamos à tradicional leitura do versículo que deu origem a esse título, a essa mensagem de Emmanuel. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Jesus, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 39. E ele faz parte de algo maior,
que eu vou pedir permissão de vocês para lê-los, a partir do 5, versículo 37. Seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não. O que excede disso é do mal. Então percebam, sim, sim, se o meu sim, se eu digo sim, que ele seja sim. Se eu digo não, que ele seja não. O que excede disso é do mal. Então, se eu falar, não sei, mais ou menos, quem sabe talvez, pode não ser uma boa escolha. Mas continuando. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo para não se opor ao malvado, que é o versículo de hoje. E que esse mesmo versículo ainda traz. Pelo contrário, ao te bater na face direita, vira-lhe também a outra. E o 5:40, o versículo 40 do capítulo 5. E ao que deseja levar-te a juízo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. E quem te compelir a caminhar 1 milha, vai com ele 2. A partir daí, a gente percebe que quando Jesus nos dá essa lição, ele nos diz o seguinte: resistais ao mal, mas não seja inativo, não seja inerte, não seja... Meu pai costumava dizer vaquinha de presépio, só balançar a cabecinha assim, consentindo, mas sem uma outra resolução. Nós vamos ver que Emmanuel nos chama a atenção para ser ativo, buscar uma ação no bem, buscar um caminho que nos leve ao bem. Não é simplesmente se contrapor ao mal. Se contrapor ao mal com o bem. Se contrapor ao mal com uma grande ação no bem. Se contrapor ao mal, sim, exemplificando no bem. Porque o nosso caminho não é seguir Jesus, e melhor que isso, não é imitar Jesus, e melhor que isso, com o passar dos tempos, não é sermos igual a Jesus. Olha, ele disse, você está doido? Não, não estou não. É isso mesmo. Nós não estamos evoluindo, não caminhamos para a evolução, ainda estamos espíritos maus, mas vamos caminhar para espíritos bons. Passando do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, nós vamos estar meio a meio entre mal e o bem dentro de nós. Passando para o mundo dos ditosos, nós vamos ter mais bem do que mal dentro de nós. E passando para o mundo celestial, para o mundo angelical, nós vamos ter bem dentro de nós, e quase nada ou nada de mal. E chegando lá, nós vamos ser igual a quem? A Cristo, a Jesus, que é um espírito celestial, que é um espírito de grandeza, bondade incomparável. Esse é o nosso caminho. Então, dizer que imitamos Jesus não é nenhum crime, pelo contrário, é um carimbo da nossa audácia em trabalhar no bem. É um carimbo da nossa decisão de seguir o exemplo daquele que não só ensinou, como vivenciou todos os seus ensinamentos. Esse é o nosso caminho. Esse mesmo capítulo 5 traz outras coisas que eu queria dar uma pincelada antes da gente entrar no nosso texto. 5, versículo 23 em diante. Portanto, se estiveres oferecendo tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar. Vai e reconcilia-te primeiramente com teu irmão, então vem e oferece tua oferta. Percebem que isso, palavras de Jesus. Percebem que Jesus, antes de nos querer do lado dele,
Ele nos quer bem, Ele nos quer em paz, Ele nos quer no caminho do melhor para nós. Adianta eu me ofertar, ir no caminho do Cristo, pensando assim, mas meu irmão fez um trem danado comigo. Meu irmão pisou na bola comigo. Eu estou chateado com ele. Adianta. Adianta eu entrar dentro de uma casa espírita, de uma igreja católica, de um templo evangélico e dizer: Jesus, eu te amo, eu te adoro, meu Deus, me absolva, me ajude, mas assim que eu chegar lá em casa, eu vou acertar as contas com meu irmão, vou deitar-lhe o cacete. Adianta, gente, desculpa a palavra, tá? Adianta eu pensar desse jeito? Não adianta. Isso não é solução para os meus problemas. Por isso Cristo disse: vai fazer uma oferta no altar? Primeiro reconcilia-te com teu irmão. Tem uma outra aqui que eu não queria deixar passar. Portanto, versículo 29 do mesmo capítulo 5. Portanto, se teu olho direito te escandaliza, arranca-o, lança-o de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja lançado o teu corpo inteiro na geena. Geena é uma tradução para inferno. E ele continua: se tua mão direita te escandaliza, corta e lança-a de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que vá o teu corpo inteiro para a geena. Aí eu pergunto, é cabível para nós hoje fazermos isso? Arrancarmos um dos olhos para sermos salvos da perdição de olhar para alguém de uma maneira repreensível? Não. A gente percebe que a linguagem do Cristo aqui é figurativa. Primeiro que quando olhamos, olhamos com os dois olhos. Então se é para arrancar os dois. Não é para arrancar só um. Segundo, que Jesus sempre falou por metáforas quando ele se referia ao mundo espiritual. Ele sempre usou uma linguagem figurativa para nos chamar mais a atenção, para se colocar entre nós, no linguajar nosso. Então, quando ele diz, arranca um dos olhos, arranca uma da perna, eu pergunto mais uma vez, quem aqui está disposto a arrancar um dos olhos e arrancar uma das pernas? Foi o que eu imaginei. Na verdade, o grande pedido é de mudança, é de buscar um novo caminho, de alterar as concepções atuais e buscar novas concepções, novo entendimento. Então, se minha mão direita, visto que eu sou destro, aliás, eu só sou destro, não consigo fazer quase nada com a esquerda. Se a minha mão direita gosta de pegar algo alheio, né? O famoso alcance, roubar, eu não vou arrancar minha mão direita. Eu vou mudar o meu entendimento com relação a isso. E seguir o ensinamento do Cristo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se meu olhar para com os outros é um olhar de repreensão, ou um olhar de desejo, ou um olhar de descrença, eu não tenho que arrancar meus olhos no sentido que Jesus nos coloca, mas tenho que mudar o meu entendimento. Até porque, enquanto espírito, eu verei com todo o meu corpo, 360 graus. Enquanto espírito, eu não tenho olhos, eu não tenho braços, eu sou o espírito. Eu vivencio tudo, todos os sentidos, por meio do espírito. Então, essa questão de arrancar, eu gostaria de deixar bem claro, é a questão de arrancar de nós os pensamentos destrutivos. Visto que nós temos pensamentos contínuos e pensamos o tempo todo. É um convite a pensarmos positivo. Pensarmos positivo o mais das vezes. Ok? Eu vou entender o silêncio como um ok, tá bom? Bacana. Vamos lá para o que nos foi sugerido para essa noite. Resistência ao mal. Os expoentes da má-fé
costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem indefesos às correntes destruidoras. Ou seja, é aí que eu digo o duplo sentido. Não significa que eu devo deixar que me batam, que me destruam, que me humilhem, que falem mal de mim, inerte, quietinho. Não. Por outro lado, também não significa que eu me alie aos que falem mal, que eu seja um dos que falem mal, que é também um segundo sentido que pode ter aqui. Se entregassem às correntes destruidoras. Não é entregar no sentido de ir junto, e nem entregar no sentido de combater diretamente, pagar na mesma moeda. Aconselhava que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Aqui ele diz nenhum discípulo, porque Jesus falava isso ensinando a seus discípulos. Mas quem são hoje os discípulos do Cristo? Quem aqui segue as orientações de Jesus? Por favor, levante a mão. Tentando serve. Engatinhando, devagarzinho. Pelo menos escuto. Quem aqui? Eu vi umas mãozinhas levantando, acho que todo mundo. Isso. Foi bem mais do que quem estava no bem e no mal do início. Bacana. É isso. É isso. Seguir as orientações do Cristo conforme ele realmente dizia. Então, quando ele falava aos discípulos, ele falava a cada um de nós, discípulos de Cristo na atualidade. E aí eu digo a vocês, quando ele disse aos discípulos, vai ensinar e levar isso para todo mundo, isso serve para nós. Porque se nós seguimos o Cristo, nós também vamos ensinar como Cristo ensinava, que é uma das melhores atribuições que a gente tem. E como Cristo ensinava? Através do exemplo. Bacana. Então, quando eu busco seguir os caminhos do Cristo, quem me vê que eu estou tentando ser melhor. E se ele preza por mim, ele vai tentar fazer o que eu faço. Olha, achei bacana o que o João, José, Antônio, Ledir, Maria, Ana, Rosana, enfim. Achei bacana o que ele disse aquele dia. Melhor que isso, achei bacana como ele se portou naquele dia. Achei muito inspirador o que ele fez em dada ocasião. Nós ensinamos mais pelo exemplo do que a gente imagina. Muito mais, muito mais. Quando a gente sai de casa para vir ao centro espírita, ou a uma igreja católica, ou a um templo evangélico, ou qualquer outra reunião de cunho religioso no sentido de nos ligar a Deus, aqueles que ficam em casa vão pensar o quê? Já vai buscar algo para o espírito, já vai se espiritualizar, já vai se entregar a Deus. Bacana. Independente do sentido que ele dá a isso, é isso que a gente está fazendo. Se ele der um sentido piegas, mas a gente está fazendo é isso. Vindo, aprender mais, se entregar em espírito a Deus. É isso que a gente está fazendo. Então, independente do que ele falar, a mensagem que fica é: fulano vai buscar Deus. Ótimo. Ótimo. Bacana. Que sirva de exemplo. Se as coisas começarem a correr bem para nós, e vão correr, porque quando eu me entrego a Deus, Ele nos abençoa. Aqui estou parecendo sermão sem ofensa aos amigos evangélicos, estou parecendo sermão evangélico, né? Porque Deus nos abençoa, põe sua mão sobre nós, mas Ele nos abençoa e põe sua mão sobre nós, através da espiritualidade amiga, através daqueles que efetivamente nos orientam, a pedido e mando de Deus. Então,
O que a gente está fazendo aqui na Casa Espírita é aprendendo e ensinando. Porque, por exemplo, exemplificamos. Exemplificar é redundante, mas é isso mesmo. Continuando. O bem, fazer o bem, praticar o bem, ensinar o bem, exercitar o bem, é o único dissolvente do mal. E eu achei bacana esse trecho, porque o mal ainda está em nós, em maior ou menor grau, ainda está em nós. Ainda temos um orgulhozinho, ainda temos uma vaidadezinha, ainda temos um egoísmozinho, uma maledicênciazinha. Quem não gosta de bater um papinho na esquina e falar mal dos outros? Ainda temos. Ainda fazemos isso, às vezes, sem pensar. Esse talvez seja um dos nossos maiores defeitos. Não pensar, né? Não exercitar o direito do pensamento contínuo. Pensar, refletir e agir. A gente pula uma etapa. Mas quando eu ajo no bem, eu estou dissolvendo em mim o mal que eu ainda tenho. E estou ajudando a dissolver no outro o mal que ele ainda tem. Porque quando eu pratico o bem, quando eu faço algo bacana, primeiro, me auxilio. Segundo, auxilio alguém necessitado. E esse alguém necessitado, dentro do que ele puder, vai fazer a mesma coisa e auxiliar um outro. E aquele que está vendo isso, vai buscar fazer a mesma coisa. Gente, não tenham dúvidas. Quando a gente fala de fazer o bem, agir no bem, talvez seja a única palavra que seja consenso universal. Consenso universal. Mesmo as pessoas que não agem no bem, desejariam agir no bem, ou têm inveja de quem age no bem, ou se inspira em quem age no bem. Então, o bem é algo que todos almejamos, independente do nosso grau evolutivo. Todos almejamos. Mas continuando. O bem é o único dissolvente no mal, do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Porque a graduação que eu imprimo para realizar o bem é diferente da graduação que a Renata imprime para realizar o bem. Para ela pode ser mais fácil agir com honestidade do que para mim. Para ela pode ser mais fácil ouvir uma pessoa em suas dificuldades do que para mim, ou para o João, ou para o Pedro, ou para o José. Então, os graus são diferentes, mas não é isso que importa. A ação no bem é que é importante. E com isso, eu já mostro para vocês o caminho que o texto, que o título do texto nos traz. Resistência ao mal. Agindo com o mal? Não. Agindo com o bem. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença. Jamais. Ah, ele fez isso com você. Oh, tadinho dele, mas esquece. Não leva isso em consideração, não. Leve sim, mas não leve pelo lado negativo. Leve avaliando que aquele amigo, aquela pessoa tem uma dificuldade e que de repente você pode ajudá-la, diretamente tentando esclarecer, indiretamente tentando mostrar por livros, por música, por qualquer outro caminho, que ela está enganada em seu pensamento. Sim, é uma responsabilidade maior, não é simplesmente esquecer. Eu ouvi, tem que contar como é que foi o contexto, né? Para não gerar dúvidas. Domingo pela manhã, às 8h30, no Centro Joana d'Arc, que é onde eu frequento, a gente tem uma oficina que a gente chama de oficina de sentimentos. É um momento que as pessoas se reúnem para poder bater papo sobre 3 temas, dividem em grupos, para grupos menores, para que se possa efetivamente conversar nesses grupos sobre o tema. Ou seja,
temos uma pessoa que facilita e todos os outros participam, discutindo aquele tema. Porque quando você discute, quando você pratica, quando você exerce, é mais fácil de você mudar, entender. Então, antes de ir para o centro espírita, levantei, fiz as minhas orações, tomei meu café, e ainda era por volta de 7h30, ainda faltava 1 hora para dar o horário. E à época, tinha um programa na Candidez com Rolando Boldrin, saudoso Rolando Boldrin. E eu gostava de colocar ali, escutar os causos, escutar as músicas que ele contava, que me tranquilizava, me divertia, e com isso eu esperava dar o horário para poder chegar até lá. Só que ele tinha acabado de falecer, de desencarnar. E a Candidez, poucas semanas depois, tirou os programas dele do ar. E aí eu fui passeando no controle remoto, como diz meu filho, no poder da televisão, e caí na TV Record. E assisti o Edir Macedo, e eu estou falando isso porque eu vi, está gravado, e se alguém precisar recorrer à emissora por isso, vai estar lá. E acredito que ele não se arrependa, porque ele falou isso no templo de Salomão, que cabe 10, 15 mil pessoas. E ele disse o seguinte: Deus mandou perdoar. Então, perdoa. Vai lá e diga a ele que você perdoa. Até aí eu achei ótimo. Só que depois ele disse o seguinte: você não precisa sentir isso. Basta você falar que perdoa. Aí eu pensei, isso não está certo. Primeiro, está pedindo a pessoa para mentir, porque se não é o que ela sente, ela está falando algo, ela está falando uma mentira. Segundo, Deus quer que a gente apenas fale. Aí ficou muito fácil. Que ele me desculpe, com todo o respeito que eu tenho pelo trabalho que ele faz, porque os evangélicos também fazem um bom trabalho. Cada religião, ela é destinada àqueles que precisam daquilo. Então tem pessoas, eu tenho um conhecido que bebia, traía a esposa, até que se separaram, começou a andar na sarjeta, entrou para a Igreja Universal. Ele se converteu à religião, passou a praticar aquilo que aprendia, criou uma associação de catadores, ou entrou para uma associação de catadores, chegou a ser presidente dessa associação, ajudando outras pessoas a se elevarem através do trabalho. Eu posso dizer que uma religião que leva a pessoa nesse ponto é ruim? Não. Mas era o que ele precisava. Não é o que nós precisamos. Nós almejamos um pouco mais. Nós almejamos a mudança do espírito. Não somente do corpo ou da nossa situação material atualmente. Aí é que está a grande diferença. Então, na hora que traz aqui a atitude requisitada jamais será indiferença, porque não basta simplesmente eu falar e não sentir. Eu tenho que sentir. Por isso, aquele início que eu disse, vai fazer uma doação para mim, para o altar? Deixa no altar, vai lá, reconcilia-te com teu irmão e depois volta. Deixa a sua doação ali e vai lá fazer o bem, porque ele é o antídoto do mal que existe entre você e o seu irmão. Aí que está o caminho. E aí eu pego o título de novo. É difícil? É. Olha a resistência. Mas por que é difícil? Porque vai magoar meu orgulho, porque vai incomodar a minha vaidade, porque se estiver envolvendo algo material, pode estar mexendo com o meu egoísmo, por menor que ainda seja. Por isso é difícil. Mas essa resistência é que a gente tem que vencer, se a gente quer subir um pouquinho mais. Mas vamos lá. Jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. E temos que entender esses 4 adjetivos, principalmente o enérgico, não com dose de pancada, mas não com dose exagerada de energia, mas com aplicação, com vontade.
pontual, de forma que efetivamente surta resultados. Não na pancada, não no confronto, mas no diálogo, no respeito. E ele continua: em todas as épocas, os homens cometeram erros graves, tentando reprimir a maldade. E aqui uma frase que eu achei fantástica, que ainda cai no que a gente comete dia a dia. Tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. Temos advogados presentes aqui hoje? Sim? Não? Se tiver algum advogado, pode levantar a mão, por favor? Não. Por que eu perguntei? Eu queria fazer uma brincadeira, uma interpretação que fica fácil da gente entender o que Emmanuel quis dizer. A maldade, filha de ignorância, seria se a gente cometesse um erro culposo. Eu não tinha a intenção de fazer o mal, mas fiz e respondo por isso. A maldade, filha do cálculo, seria o que a gente tem no direito como doloso. Eu fiz o mal porque eu tinha a intenção de fazê-lo. Eu planejei fazer esse mal. Tive essa intenção. Então nós temos o culposo, eu fiz, mas sem querer. E aí eu combato o culposo com o doloso. Ou seja, alguém faz um mal para mim e eu viro para ele e falo assim: espera que a vingança vem. É isso. E às vezes a gente fala mesmo. Né? Como diria meu pai, o que é seu está guardado. Isso é vingança, gente. É vingança. Depois... Não, agora eu não vou falar nada não. Depois a gente acerta. Isso é vingança. É isso que não pode acontecer, segundo Emmanuel. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Nós vemos aí a Inquisição, fato histórico que levou várias vidas, alegando bruxaria, alegando maldade, enfim, tudo num proveito próprio, e muitas vezes um proveito político, um proveito religioso, e não um proveito do amor ou da justiça. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Dentro da própria religião católica, a gente viu isso. Da própria Igreja Católica, a gente viu isso com a reforma feita pelos protestantes. E que a Igreja Católica depois criou a contra-reforma para ir diante da reforma protestante e com isso achou mais briga, mais dissidência dentro da própria Igreja Católica, com aqueles que não queriam mudar seus hábitos e continuar a igreja daquela época. Quem assistiu o filme de Allan Kardec? Não? Sim, bacana, bacana. Vira e mexe, ele é reprisado nas TVs. E essa semana passada mesmo eu assisti, através de um canal de TV, a ele. E eu achei bacana aquele pedaço, não sei se vocês vão lembrar, onde Kardec está diante do Cristo crucificado e o bispo chega até ele. E chega até ele e pergunta aqui: só falta você me dizer que ele está ditando um livro para o senhor. E o Kardec olha para ele: quem sabe? Quem sabe não é isso mesmo? Pelo menos servindo de inspiração. E aí você vê que a linha que aquele bispo levou contra Kardec ainda era uma linha da igreja impetrando a sua autoridade, ou querendo manter uma certa autoridade que ela achava que tinha naquela época, mas que na França de 1857, em pleno iluminismo, com tantas filosofias como o positivismo e outras tantas que surgiram, fez com que a razão exercitasse mais nos cérebros do que a fé cega. Então, muitas vezes, as pessoas agiam em favor da igreja e não em favor de si mesmo, e muito menos em favor de Deus.
Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem que assim presume cooperar com o céu. Só vieram acentuar a discórdia e a catástrofe da separação. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita, ou seja, indevida, do sectarismo pernicioso, e, dos partidos políticos, do sectarismo dos partidos políticos, das escolas filosóficas, nas seitas religiosas, mas nunca a determinação de Jesus. Aí você pensa assim, pô, tá falando de partido político, escola filosófica, seitas religiosas, mas o livro, a primeira edição desse livro, Vinha de Luz, é de 1951. Nós já vamos aí 73 anos de sua publicação. E já àquela época, Emmanuel já mostrava que existia essa questão de eu vou seguir isso porque é a minha filosofia de vida. Uma filosofia religiosa ou uma filosofia política, e deixava de lado os ensinos do Cristo. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. E aqui está uma frase que a gente não deve esquecer. Quando Jesus coloca eu, porém, vos digo, o que ele quer dizer, na verdade, é: meu filho, entenda qual é o caminho de Deus. Olha, tem um amigo meu que tem mania de falar assim: olha para cá, olha para mim, presta atenção. É mais ou menos isso que significa eu, porém, vos digo. Olha para Jesus, olha nos olhos de Jesus e presta atenção ao que ele está dizendo, que esse é o caminho. E quando eu digo prestar atenção, é arrazoar. É botar isso talvez na ponta de um lápis e falar: olha, ele está querendo dizer que é o bem o melhor caminho e não o mal. E ele está querendo dizer que quando eu não faço o bem, eu estou fazendo o mal do mesmo jeito. É isso que Emmanuel nos coloca nessa leitura. E ele finaliza: o plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Todos nós já escutamos essa frase. E muitas vezes a usamos em nossa defesa. Mas quando a gente faz isso, a gente foge do se ele te acerta o lado direito, vira o outro lado. Se alguém te chama para caminhar uma légua, caminha duas. Se alguém vai ao juiz te pedindo a túnica, dá também o manto. Antes de eu ser uma pessoa boazinha, eu sou uma pessoa que exemplifica. Você está precisando de mim? Estou junto. Você não está precisando de mim? Estou junto. Do mesmo jeito. E é por isso que Jesus falou: não é os bons que precisam dos céus. Não são os bons que eu tenho que buscar. Não são os bons que precisam de cura, mas são os maus. Eu não tenho que rezar pelos meus amigos, pelos meus parentes apenas. Eu devo rezar também pelos meus inimigos, porque é ali que está o cerne do meu problema. Se eu tenho inimigo, eu tenho um problema e eu tenho que resolvê-lo. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes. Está fraco. Jesus nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7. Vocês conhecem a história do Chico com relação a isso? Emmanuel, ele perguntou para Emmanuel: quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? 70? Aí Emmanuel falou: ó, seguindo Jesus, são 7 vezes 70. E aí Cristo foi, o Chico foi contando. Na hora que chegou nos 490, ele virou para Emmanuel e falou assim: e agora, Emmanuel, já deu 490, o que eu faço? Emmanuel olhou para ele e falou assim: Chico, você não entendeu nada, vamos começar de novo. É isso. Nós vamos esperar nosso mentor, ou mesmo Jesus, virar para a gente e falar assim: meus filhos, vocês não entenderam nada. Quando eu disse amar os inimigos, não é ir lá e dar beijinho, mas também não é para ter raiva.
é para livrar o coração. E aí, com a devida licença ao bispo Edir Macedo, não é só falar que perdoa, é efetivamente perdoar. 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Aplicada, cuidadosa e zelosa. Dessa forma é que devemos resistir ao mal, não batendo de frente, mas com o jeitinho que todo brasileiro tem de enfrentar, de mostrar, e que Jesus nos ensinou. Devagar, comendo pelas beiradas, mas se ele me bate uma face, eu dou a outra. E vou continuar amando o meu inimigo e perdoando as ofensas. Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos, hoje e sempre.